Introdução à Economia, aula 22. Hoje vamos continuar com a economia internacional, mas dessa vez vamos ver mercados de câmbio. Então, lembrando onde estamos, essa parte de economia internacional tem umas 3 partes. A primeira parte nós já vimos, balanços de pagamento. Vou dar uma olhada nisso, só rever rapidamente hoje. A segunda parte, mercados de câmbio, que é o que nós vamos fazer hoje. E depois a terceira parte, uma economia aberta, a relação entre o mercado de crédito no país e o mercado de câmbio. Como é que liga o mercado de crédito e o mercado de câmbio? Que a gente vai fazer na próxima aula. E depois disso, o que vai faltar? Vai faltar 2 aulas de economia e pobreza e uma ou 2 aulas de economia brasileira, onde a gente aplica todos esses conceitos à economia brasileira. E aí, revisão, prova, nesse meio mais um controle, o 5º controle de leitura, e aí fechamos a disciplina. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Ok, então, primeira coisa, só para rever essa parte de balanço de pagamentos, rapidamente deixa eu rever, que é bom ver essas coisas mais do que uma vez. Se eu não me engano, ontem teve uma aula da monitoria sobre esse tema exatamente, balanço de pagamentos e mercado de câmbio, que é o que a gente vai ver hoje. Então, se você não foi, isso está gravado em algum lugar no YouTube, veja lá com os monitores, com a monitoria, e vale a pena ver. Então, a gente já vai ter visto aqui, mas lá eles vão fazer exercícios, e o mais importante, exercícios do tipo de exercícios que cairia na prova, dos tipos de perguntas que cairiam na prova. Porque balanço de pagamentos é o tipo da coisa que dá para fazer em vários níveis de detalhe, em vários níveis em vários aspectos diferentes. Então, vale a pena dar uma olhada lá e ver qual é o nível de exigência em cima desse material que a prova provavelmente teria. Então, aqui, só para lembrar, deixa eu fazer uma revisão rápida, assim, dos 5 minutos do que a gente viu na aula passada. Economia internacional, então, é a relação econômica entre os países. Países trocam um monte de coisas, trocam bens e serviços, vendem, compram, exportam, importam bens e serviços, mas tem todos os tipos de capitais e de remessas e doações fluindo entre países, além de pessoas e ideias, mas aqui a gente está preocupado com as coisas mais diretamente econômicas. E o que é balanço de pagamentos? É uma tentativa de registrar isso, de sistematizar, de botar no papel, de contabilizar isso aqui. Então, isso aqui é tipo contabilidade nacional, que a gente fez com o PIB, que é outra coisa que a gente quer contabilizar, qual que é a riqueza gerada no país em um ano. Aqui a gente quer contabilizar qual que são as transações de um país com o resto do mundo. Então, tem toda uma metodologia para fazer isso, todos os países tentam fazer mais ou menos na mesma metodologia para ser comparável, e isso é isso que chama balanço de pagamentos. Quem faz no Brasil é o Banco Central, e eu mostrei, depois vou ver de novo, tem esses boletins do Banco Central, você pode entrar a qualquer hora, sai mensalmente, registrando as transações naquele mês, e depois, no fim do ano, tem consolidado para o ano inteiro. Então, a balanço de pagamentos é dividido, primeiro, essencialmente em 2 pedaços, que é essas transações correntes e a conta capital financeira. Esses erros e omissões é só um acerto final lá para arredondar o que não está batendo. Então, transações correntes, conta capital financeira, e um jeito de pensar sobre isso não é perfeitamente correto, mas um jeito aqui é como se fosse a parte real da economia, são bens e serviços que são trocados. Então, bens são palpáveis, são realmente reais, mas serviços também são bens econômicos. Então,
alguém na Mongólia contrata um brasileiro para desenhar uma planta. Então, é um serviço e aquilo o brasileiro está exportando, o Brasil está exportando aquele serviço. Então, tudo isso entra em transações correntes. Na balança comercial entram exportações e importações, e na balança de serviços e renda entram esses serviços e essas outras compra e venda dos fatores de produção. Trabalho, capital, terra, etc. E também tem doações aqui. Esse é um pedaço pequeno, transferências unilaterais. Então, tudo isso é transações correntes. E aqui envolve bastante valores, tem muito grandes bilhões e bilhões de reais todo ano sendo transacionados aqui. E na conta capital financeira também é um pedaço grande, e aqui é dividido na conta capital e na conta financeira. A capital é uma coisa muito pequena, é só quando alguém se muda para o país ou se muda do país para sempre e leva suas coisas. Então, isso aqui é um pequeno detalhe, mas a conta financeira aqui é muito grande, envolve investimentos. A gente viu basicamente 4 tipos de investimentos. Investimento direto, para construir capacidade produtiva, fábricas, fazendas, infraestrutura. Outro é investimento em carteira, quando entra dinheiro do exterior para investir em empresas brasileiras e compra ações brasileiras ou papéis no mercado financeiro brasileiro. E os dois são bons, a gente quer os dois aqui, eles geram emprego, trazem tecnologia. E outros derivativos, que você não precisa saber o que é, derivativos ninguém, é um negócio complicado, ninguém muito sabe muito bem, mas é outro tipo de investimento que pode ter no país, e também investimentos de organizações internacionais, o FMI, Nações Unidas, Banco Mundial, Organização do Trabalho, qualquer coisa assim, fizeram transferência de capital para o país, entra ali. Então, se você fizer pegar tudo isso, contabilizar lá com partidas dobradas, aí dá um resultado final. A gente viu esse exemplo aqui. Nesse nosso exemplo, quando se juntou tudo, transações correntes, conta capital financeira, compatibilizou com os erros e omissões, deu um certo valor. Nesse nosso exemplo, deu menos 40 milhões. E aí, então, esse é o déficit do balanço de pagamentos. Na verdade, o balanço de pagamentos nunca está em déficit ou superávit, porque tem as reservas internacionais. Se tem superávit, você pega o que sobrou, joga nas reservas internacionais, e aí ficou 0 a 0, crédito igual a débito. Se tiver um déficit, como nesse exemplo aqui, aí você tira das reservas internacionais e cobre o déficit, então ficou 0 a 0, e tem esse equalizador, que são as reservas internacionais ali. Eu dei exemplos aqui, mostrando ano a ano, aqui para vários anos, o resultado do balanço de pagamentos. O resultado está aqui, nessa linha aqui. Você vê, nesse período aqui, o resultado deu sempre positivo. Nesse exemplo aqui. Por que está dando positivo? Por que deu positivo nesse período? Porque 2003 a 2011 foi um período muito bom para a economia brasileira. O Brasil estava exportando muito, especialmente produtos agrícolas, commodities. Os preços estavam altos internacionalmente, porque a China estava consumindo muito, a China estava crescendo muito, ela compra muita soja brasileira, muito ferro brasileiro, muito algodão e frango e minerais e esse tipo de coisa. E, além disso, como o Brasil estava indo muito bem, havia muito investimento. Esse é um pedaço nas transações correntes, mas, além disso, o Brasil estava crescendo muito nesse período, e então havia muito desejo de estrangeiros de investir no Brasil. Muitas oportunidades de investimento no Brasil, tanto investimento direto, investimento de carteira, então estava entrando esses recursos. Então, o Brasil exportando muito, entrando divisas, e muitos estrangeiros investindo no Brasil, entrando mais divisas ainda. Então, o resultado do balanço de pagamentos aqui sempre positivo, e isso gerou um período de acúmulo muito grande de reservas, né? Porque tudo isso aqui
esse saldo aqui ano a ano está sendo colocado nas reservas. Isso aqui é bilhões de reais. Então tá, aqui para você ver o exemplo das reservas. Esse período que eu falei, deixa eu voltar aqui, peraí. Tirar isso aqui do caminho. Esse período que eu falei era 2000, mais ou menos a 2010, 2000 a 2010, especialmente a partir daqui você vê como as reservas cresceram rapidamente, justamente esse período aqui, o Brasil exportando muito e recebendo muito investimentos. Uma coisa que não tinha acontecido no período anterior e que nesse período recente também não tem acontecido tanto, porque foi um período de crise. Ok, isso, balanço de pagamentos. Pegar o relógio aqui para ter noção do tempo. Balanço de pagamentos, de novo, recomendo muito verem a aula dos monitores sobre isso. E aí, na aula passada, a gente já passou para o mercado de câmbio, que é uma parte integral de economia internacional. Se economia internacional são trocas, transações entre países, então isso é natural. O ser humano sempre vai fazer trocas, por isso que a gente estuda economia. A essência de economia são trocas. E as decisões envolvidas, as escolhas envolvidas em o que trocar, quanto trocar. Mas aqui tem um complicador, porque cada país tem sua moeda diferente. Então, os países não estão trocando escambo. Eu troco soja por computadores, não é assim que funciona, seria muito difícil, teria aquele problema da coincidência dos quereres. Então, o que a gente faz, tem moedas e isso cria uma complicação, porque o Brasil exporta soja, vai receber moeda de seja lá qual país que ele exportou. Seria complicado, então o que tipicamente se faz é tem uma moeda internacional aceita, que é o dólar, geralmente é o dólar, mas tem outras ali que estão competindo com isso e já existem muitas transações que ocorrem em euro, por exemplo, ou muitas transações que ocorrem já na moeda chinesa, renminbi. Depois eu tenho escrito exatamente como é que é. Então, o comércio internacional acontece em todas as moedas, mas também tende a se concentrar nessas moedas internacionais. Se você já viajou para o exterior alguma vez, você já viu como isso é complicado. Você chega lá, às vezes se for precavido, você já levou dólar. Então, mas se você for para os Estados Unidos, chega lá, tudo bem, mas se você for para um outro país, por exemplo, vai para o Chile, você leva dólar, que você comprou aqui, porque geralmente o banco aqui no Brasil provavelmente não vende pesos chilenos, pelo menos não em espécie, para você levar em espécie. Hoje em dia é muito em termos de cartão de crédito, aí não resolve o problema, porque ainda tem que trocar a moeda, mas você chega lá no Chile com seu cartão de crédito normal, faz a compra e depois, na hora de você pagar, eles vão ver a cotação da moeda chilena para a moeda brasileira. Mas cria uma complicação, porque você não sabe qual vai ser a cotação daquele dia. As cotações mudam de dia para dia, dependendo da oferta e demanda por essas moedas. Então, você corre o risco de comprar alguma coisa no Chile, quando a moeda chilena está num preço razoável, mas depois, quando você vai pagar a fatura do seu cartão de crédito, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, o Chile depende muito de cobre. Se o preço do cobre caiu muito, aí ninguém mais quer a moeda chilena e a moeda chilena ficou barata. Aí você vai pagar e ficou, nesse meu exemplo, inclusive, seria bom para você. Você vai pagar menos reais pelo aquele bem que você calculou. Mas muitas vezes pode ser o contrário. Então, cria esses problemas, e é isso que a gente quer ver aqui, como é que é o mercado de câmbio. E só mais um ponto sobre isso existe quando você vê esses problemas e você sente na pele essa incerteza que gera a dificuldade que é fazer trocas, essa questão cambial, você fica pensando, por que não tem uma moeda só? Não podia ter uma moeda só? Bom, é difícil a moeda só, porque qual seria a moeda? Quem é que ia decidir a oferta de moeda? Quem é que ia decidir
A gente já viu que a oferta de moeda, que quem faz tipicamente é o governo daquele país, é incrivelmente importante. Se você não fizer corretamente, vai dar inflação, ou pode dar recessão, e dar todos os tipos de problemas. Então, seria muito difícil o mundo ter uma moeda padrão, porque os países não querem abrir mão dessa soberania. Por dito isso, tem pelo menos duas instâncias em que isso já aconteceu. Uma é a moeda comum europeia. A Europa é assim, uns 20 e tantos países lá. Quando você viaja lá, você passa por vários países. No mesmo dia, você passa por 3 países. Você está viajando de ônibus lá. E aí você vê a complicação que é. Você vai comprar uma garrafa d'água e agora você está na Suíça, estava na França, indo para a Itália, alguma coisa assim, e você tem que ficar trocando as moedas. Então, eles criaram a moeda europeia, eles conseguiram achar um acordo. É incrível que tantos países tenham conseguido fazer um acordo numa coisa como essas, e aboliram as moedas individuais e tem uma moeda só, que é o euro. Então, isso facilita muito para quem viajava na Europa antes e viaja hoje em dia. Você vê a facilidade que você vai da Itália para a França, vai a Inglaterra. Não, a Inglaterra não, optou por não entrar e manteve a libra. Alguns países, poucos países não mudaram a moeda, mas vai para Portugal, vai para a Espanha, vai para a Alemanha e Bélgica, Holanda, todos eles usam o euro e é uma facilidade, resolve muitos desses problemas. E foi muito bom para a Europa ter feito isso. Imagine para quem... O importante não é o turista, né? O importante são as firmas fazendo muitas transações, dando trocas. Isso facilitou as trocas e certamente gera uma eficiência maior. Se dito isso, tem muitas pressões. Muitos países estão querendo sair. E é bem possível que vá acabar essa experiência. Que vários países, muitos às vezes entra um governo novo com uma visão diferente, mais nacionalista, e chega lá e diz assim: eu quero sair. Aí o italiano chega lá: eu quero sair, que a Itália saia do mercado comum, vamos reinstituir a lira, porque isso vai dar mais um instrumento de política para o presidente italiano, para o governo italiano. Que soa bem, né? Soa bem. Por um lado, você quer que um governo tenha instrumentos de política para perseguir as políticas que precisam ser feitas no seu país. Por outro lado, aquilo que eu falei, oferta de moeda é uma coisa muito sensível. E mais, na outra aula eu notei que políticos, independente de ideologia, são sempre tentados, tem umas tentações muito perversas de abusar desse poder de ofertar moeda. Por quê? Porque políticos dependem, quer sejam eleitos ou ditadores, eles dependem de aprovação, eles dependem de serem aceitos pela população. E sempre tem escassez, é um problema fundamental da humanidade, e as pessoas vão reclamar: não tem água, não tem serviços de lixo, não tem iluminação pública, não tem escola, não tem isso, não tem aquilo, e todo mundo querendo transferência, pressão em cima do político. O político tendo lá a capacidade de aumentar a oferta de moeda, de gerar dinheiro do nada para satisfazer esses anseios, é muito difícil ele não fazer. Por melhor político seja, o jeito que a gente lida com isso é ter instituições no país que impedem isso, que dificultam, que dão o poder do governo fazer o que precisa fazer, mas limitam a capacidade dele de abusar, de fazer de um jeito que seria perverso, gerando inflação e déficit, esse tipo de coisa. Então, mercado comum europeu, a moeda europeia, mercado comum são as trocas, mercado monetário é a moeda. Só o outro caso, um outro exemplo disso é Bitcoin. Vocês já ouviram falar em Bitcoin? E Bitcoin é uma moeda digital, uma criptomoeda. E a ideia de Bitcoin, dessas criptomoedas, é que nenhum governo controla aquilo, não tem como controlar. Por isso que eles têm muito medo e eles tentam proibir, tentam evitar. Mas Bitcoin é uma moeda digital, e ela é criada por uma regra, por um algoritmo que tem todas umas regras lá de como é que cria, mas funciona quase que automaticamente. E garante que a oferta de moeda é estável, ela cresce junto com a economia, estável, não depende de governos, não depende de políticos, não depende de qualquer anseio, é quase que automático. Então, cria pelo menos uma previsibilidade. E uma opção seria o mundo usar Bitcoin.
Acho que tem muita gente que gostaria de ver isso, que a Bitcoin fosse aceita por todo mundo. Lembra, que para ser aceito você tem que ter confiança. Todo mundo confiasse naquilo ali. Tem que ter confiança do quê? De que se você planta soja e troca por Bitcoin, depois vai poder usar esse Bitcoin para comprar as outras coisas que você quer. Então, que nem qualquer moeda. Quando a gente viu economia monetária, essa era a essência de uma moeda. Fora as outras características, tipo durabilidade e divisibilidade, mas é confiança. E se todo mundo aceitasse Bitcoin, os países não teriam soberania da oferta de moeda, teria esses problemas para os países individuais, mas, por outro lado, geraria, não teria o problema de câmbio, de mercado de câmbio. A gente podia tirar esse pedaço da disciplina. Não, agora todo mundo está usando uma moeda só, então teria essa vantagem. Então, a gente viu na aula passada aqui um monte de moedas, e a gente viu que a gente expressa aqui no Brasil, a gente fala, a taxa de câmbio hoje está 5,56, que é mais ou menos o que eu acho que está, eu dei uma olhada ontem. E 5,56, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer R$5,56 por dólar. Se eu só falei taxa de câmbio, geralmente está implícito que é dólar. Mas eu posso falar, a taxa de câmbio do euro está 6,2. Aí quer dizer, 6, para eu comprar €1, eu tenho que dar R$6,2. Está aqui a taxa de câmbio, a variação da taxa de câmbio nominal. Nominal quer dizer, esse aqui era o valor lá naquela época. Cada dia desses aí, esse gráfico está mostrando dados diários, esse era o valor que você precisava pagar para comprar $1. Nominal quer dizer isso. O que pode acontecer, que tem que levar em conta é a questão real. Tem a taxa de câmbio real, onde a gente desconta a inflação. Porque às vezes o dólar ficou mais caro, mas não é que o dólar realmente ficou mais caro, é que a inflação subiu. Então, o preço do arroz subiu, o preço do corte de cabelo subiu, o preço de viagem de ônibus subiu e o preço do dólar subiu. E a sua renda subiu e tudo mais subiu. Então, você quer tirar essa variação da inflação e ver a taxa de câmbio real. Depois a gente vai ver como é que calcula a taxa de câmbio real a partir da nominal, mas você pode imaginar que a gente fez isso com PIB, fez isso com outras coisas, e é basicamente, eu acho que a gente já viu, inclusive, com a taxa de câmbio, você vai ter que descontar a inflação, você vai ter que dividir a variação do taxa de câmbio a partir de uma data base, vai ter que descontar daquilo ali a variação da inflação. E aí ver quanto que variou a taxa de câmbio sem levar em conta a inflação. Eu notei nessa aula passada que a taxa de câmbio é um termômetro de incerteza. Você vê aqui, teve um pico de incerteza aqui em 2002. Eu mencionei na aula, talvez foi feito Lula, quando Lula foi eleito pela primeira vez. Teve um outro pico de incerteza aqui, a grande crise de 2008 e 2009. E aqui um outro grande pico de incerteza, impeachment e toda a confusão política aqui no Brasil. E se esse gráfico não chega lá, mas hoje, repara que aqui está 4. Hoje nós estamos 5,56, então a gente teria que aumentar a escala desse gráfico aqui. Hoje isso aqui estaria aqui em cima. E por quê? Porque a incerteza política continuou, Bolsonaro, essas coisas todas gerou mais incerteza política, e Covid, então, mais ainda. Então, e por que a taxa de câmbio é um termômetro de incerteza? Tem outros termômetros de incerteza. Tem um que chama Risco Brasil, é um índice que te dá o risco de um estrangeiro investir no Brasil, que é usado bastante também. Mas taxa de câmbio é o mais comum. Ele é um termômetro porque toda vez que tem uma incerteza, muita gente pega e diz, olha, essa crise, esse problema, essa incerteza aqui, nos próximos meses, nos próximos anos, é bem possível que o real vai perder valor, que vai vir uma inflação, ou vai acontecer não sei o quê. Então, se o real vai perder valor, puxa, eu acabei de vender minha casa, vendi meu carro, eu estou com R$100 mil aqui, e essa incerteza, talvez o governo vai confiscar esse dinheiro, como já aconteceu no passado, ou o dinheiro vai perder valor para a inflação.
eu estou com risco muito grande tendo esses 100 mil reais aqui. Quer saber o que eu vou fazer? Vou trocar isso por dólar. E aí eu pego esses dólares e o dólar eu tenho muito mais segurança de que o dólar daqui a 3 anos vai continuar valendo, vai manter seu valor, do que eu tenho para o real. E por isso eu vou para o dólar. Quando acaba a incerteza, muito desse dinheiro volta. A pessoa que tinha aqueles dólares diz, pois é, eu estou seguro com esses dólares aqui. Quer dizer, mais ou menos seguro, né? Onde é que vai botar os dólares? Você vai ter em casa, você vai esconder, você corre o risco daquele seu cunhado achar e roubar, ou do seu filho achar, tacar fogo, sei lá, é perigoso. Um ladrão entrar na casa e roubar. E outra coisa é que eu não posso usar. Esses dólares estão aqui, eu estou tendo despesas em reais aqui. Então, muitas vezes a pessoa prefere ter em reais, porque ele botou em dólar por causa da incerteza. E assim que a incerteza sai, daí esse dinheiro volta, eu troco os dólares de volta para reais, e quando eu faço isso, a taxa de câmbio cai mais ainda, porque tem muita gente trazendo o dólar para dentro, o dólar está abundante, se está abundante, está barato, então a taxa de câmbio valorizou, o real valorizou. Tudo isso a gente viu na aula passada, vamos ver as partes novas, então. Então, aqui só para registrar, meio que só menciono isso aqui, tem duas taxas, dois regimes cambiais. Então, regimes cambiais, o que é um regime cambial? Regime são as regras que o país adota para a taxa de câmbio. O mercado de câmbio é altamente regulado, o Banco Central está em cima o tempo todo, tem um monte de coisa que você não pode fazer, que é proibido fazer. Na verdade, assim, muito do... Tinha uma época, na década de 80, por exemplo, eu me lembro disso, que era proibido você comprar e vender dólar. Assim, eu não podia vender para você. Você viajou, voltou, sobrou 300 dólares, você vende para mim. Você tinha que se vender sempre para o Banco Central, para o governo, Banco do Brasil, Banco Central. E daí, se quiser comprar, você tem que comprar dos bancos centrais. Por isso que tem o que chamava de mercados negros, ou mercados paralelos. E tinha essas casas de câmbio, eu me lembro, que até hoje tem essas casas de câmbio, mas eram proibidas. E você... Então, era uma casa de... Geralmente era uma agência de viagem, você entrava, você falava, quero comprar dólar. Você falava com a voz baixinha, quero comprar dólar, comprar dólar. Aí os caras, peraí, eu vou abrir, tem uma portinha lá, geralmente um segurança na porta, aí você entrava lá e era tudo, você ficava meio com medo daquilo ali, porque de vez em quando tinha batida policial. E claro que a taxa de câmbio lá era muito mais alta, você pagava muito mais caro, porque a taxa de câmbio, uma das razões pelas quais o governo proibia a compra e venda de dólar é que ele queria controlar a taxa de câmbio. Então, ele dizia assim, ele tornava o câmbio mais caro ou mais barato para incentivar importações ou exportações e resolver outros problemas para o país. Então, claro que isso é uma coisa que a gente aprendeu com várias outras experiências, você não pode proibir um mercado, né? O governo, você até pode criar leis que é proibido comprar ou vender alguma coisa. A gente vê isso com mercados de drogas, é proibido comprar e vender drogas, pelo menos por enquanto. Mas as pessoas compram e vendem, tem mercados paralelos. Na época do Plano Cruzado, o governo tabelou os preços, diz, os preços estão fixos, está aqui a tabela, só pode comprar e vender macarrão a 2 cruzados, e as pessoas compravam e vendiam a mais em mercados paralelos, tinha ágios, tinha problema. Então, o governo não tem o poder de determinar se as pessoas compram ou não câmbio, fazem troca de câmbio, mas ele tenta dificultar. E então, quando ele faz isso, é taxa de câmbios fixas. Então, o governo determina a taxa de câmbio por exemplo, hoje, deixa eu colocar assim, taxa de câmbios flexíveis é quando o governo libera o mercado, diz, pode comprar e vender, compra e vende, deixa a oferta e demanda agir, os fundamentos de escassez e abundância e preferências e agirem, e aí vê o preço que dá, aquele vai ser a taxa de câmbio do dia. Isso com taxas flexíveis. É o que a gente tem hoje.
tem taxa de câmbios flexíveis. O Banco Central fica de olho se tem alguma oscilação muito grande, de repente dá um medo muito grande de alguma coisa, acontece um escândalo, alguma coisa, uma guerra, algum lugar no mundo, e a taxa de câmbio flui, aí o Banco Central age. Ele age comprando ou vendendo dólar. Ele não age dizendo, não, vocês não podem vender a esse preço, comprar esse preço, como no regime de taxas fixas. O que ele faz, como a gente viu, o governo tem essa montanha de reservas internacionais, ele vende a algum preço. Então, se todo mundo, de repente, dá um medo, assim, Covid vai durar para sempre, o Covid piorou, aí a taxa de câmbio começa a ficar mais cara no Brasil, o que o governo, então, hoje está 5,50, imagine se passar para 7, em uma semana passa para 7, o dólar está valendo R$7. Aí o governo não quer essa oscilação, ele não pode chegar e dizer, no regime de taxas flexíveis, não pode dizer, não, vocês não podem comprar e vender a 7, volta para 5,50, porque as pessoas não vão respeitar isso, né? São mercados paralelos. O que o governo faz é dizer assim, tá, se quiser, compra ali a 7 no mercado, mas eu, governo, estou vendendo a 5,50. Então, todos os compradores vão dizer, eu não vou comprar de quem está vendendo a 7, eu vou comprar do governo a 5,50, que é mais barato. E aí, quem estava vendendo a 7 podia dizer assim, deixa o governo vender para eles, logo vai acabar as reservas do governo, aí eles vão ter que vir comprar para a gente. Isso pode ser se o governo tiver poucas reservas, ou se o governo não tiver com disposição a queimar, a vender as reservas deles. Mas com quase 400 bilhões de reservas, o governo tem muita bala na agulha, como se diz, e aí aquelas entidades que estavam vendendo a 7 vão dizer, a gente não pode competir contra o governo, vamos vender a 5,50 também, porque é o que a gente pode fazer. Então, o governo, com taxa de câmbios flexíveis, deixa o mercado agir e tem as flutuações diárias, tem picos para cima e para baixo, e umas certas tendências de altas, tendências mais longas de queda, e o governo só intervém nesses casos extremos. Taxas de câmbios fixas, não, ele estabelece uma taxa de câmbio, mas é muito mais difícil manter. O Brasil, eu vou mostrar daqui a pouco, o Brasil, até 1999, eu acho, era uma taxa de câmbio fixa. Eu vou mostrar o gráfico, você vê claramente ali o mesmo preço. E a partir dali ele liberou. E uma das coisas que tem que ter ficado claras para vocês aqui em Introdução à Economia é que mercados você não controla. Mercados transmitem informação sobre escassez, sobre abundância. Então, preços deixa os preços trazerem essa informação. Não interfira em preços. Fixar uma taxa de câmbio é interferir no preço e é pior porque essas informações não estão indo para os agentes econômicos e elas então não estão agindo corretamente dado aquela situação de escassez ou abundância. Tá aí. Vocês estavam com saudades disso? Eu sei. Passamos algumas aulas aqui sem um diagrama de oferta e demanda, mas tá aí, a gente pode respirar aliviado, nosso bom e velho modelo de oferta e demanda. Então, vamos lá. Só que aqui, ele é o mesmo modelo, oferta e demanda, vai ter um preço de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio, só que antes eram bens, eram cebolas, eram automóveis, eram computadores, cortes de cabelo, matrículas escolares, passagem de ônibus, esses eram os bens transacionados, e agora é um outro bem. É um outro bem, um pouquinho diferente, mas é um bem e é divisas. Dólar, por exemplo. Então, pode ser divisas, que seriam todas as moedas estrangeiras, ou pode ser dólar, ou pode ser euro, ou pode ser peso argentino, seja lá o que for. Então, aqui tem a quantidade de divisas, e aqui o preço do dólar, o preço das divisas, que é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é justamente o preço de um dólar. Então, eu vou usar o exemplo do dólar aqui, que é mais comum. Então, é importante aqui é saber quem demanda e quem oferta. A gente já volta para ele, mas... bom, primeira coisa aqui, é um mercado próximo à concorrência perfeita.
lembra o que é concorrência perfeita? A gente viu isso. É um mercado onde tem muitos vendedores, então tem muita gente querendo vender dólar, a gente vai ver quem, muita gente querendo comprar dólar, entrada e saída livre, e o bem é exatamente o mesmo para todo mundo. E nesse caso, é fácil ver isso. Um dólar é um dólar é um dólar, né? Eu não posso chegar assim, tem dois de vocês, um está querendo vender um dólar, outro está querendo vender um dólar, eu vou dizer, não, deixa eu ver qual que é o dólar mais bonito aqui. Não, um dólar é um dólar. Então, é o mesmo bem. Então, concorrência perfeita. E lembra, o mercado em concorrência perfeita, esse é um dos resultados mais importantes em todas as ciências econômicas, o mercado em concorrência perfeita, sozinho, ele vai atingir uma alocação eficiente. Ele vai gerar eficiência, quer dizer, o máximo de bem-estar social possível. Então, você não quer interferir no mercado de concorrência perfeita. Quem demanda é quem oferta. Então, quem é que quer dólar? Quem é que está comprando dólar? Né? Primeiro, os importadores. Se você quer importar alguma coisa, se é uma empresa e você precisa de uma tecnologia, um equipamento, ou gasolina, petróleo, você precisa de trigo, e no Brasil não planta muito trigo, você precisa, qualquer coisa que você quer importar de algum outro país, você entra em contato com o vendedor no outro país, diz assim, eu quero trigo, quero computadores, quanto custa? Eles falam, tantos dólares. Diz assim, tá aqui, eu vou pagar você em reais. Eles dizem, não, desculpa, eu não aceito. Se eu aceitar reais, não vou ter como usar isso aqui, vou ter que ir para o banco trocar, pagar taxa, eu quero dólar. Aí você diz, poxa, então como é que eu vou fazer? Bom, eu vou no Banco Central e eu compro dólares do Banco Central. Eu vou aqui no Brasil, no mercado de câmbio no Brasil, e demando câmbio. Eu vejo qual é a cotação do dia, qual é o preço e compro. Então, importadores são os maiores compradores. No dia a dia, né, todo banco tem o seu setor de câmbio, então no dia a dia tem grandes indústrias, grandes firmas e governos estaduais e municipais, todo mundo que quer mandar dinheiro para fora para trazer um bem é um demandador de dólares. Quem mais? Turista brasileiro indo para o exterior. Então, você vai viajar para Europa, você vai viajar para a África, vai para a China, e você quer ter dinheiro para gastar lá, eles não vão aceitar reais, então você quer trocar seus reais por dólar, por euros, seja o que for. Mesmo que você não troque aqui no Brasil para levar lá, você vai com o seu cartão de crédito e sai gastando o seu cartão de crédito na Europa, você está importando, está demandando o dólar. Na hora de pagar a sua fatura, o seu banco vai transformar aqueles euros em reais e vai cobrar de você. Então, é como se você estivesse comprando euros. Não é como, você está comprando euros. Só que você não é você especificamente trocando, pegando a moeda e levando lá e trocando. Você está fazendo isso por modos virtuais. Aliás, se acostume, porque é isso. Os seus filhos, seus netos, talvez não vão conhecer moedas, papel moeda. Né? O Pix começou anteontem, eu já fiz minha primeira transferência via Pix, e é muito fácil, e é bem possível que todos os pagamentos sejam assim. Eu acho que já mencionei aqui que na China é assim. Na China, você vai comprar uns chicletes na padaria e você paga com o equivalente do seu WhatsApp. Eles têm o que chamam WeChat, que é basicamente a mesma coisa, só que lá eles estão muito mais avançados, eles têm isso, essa coisa. Então, eu chego na padaria, eu ponho lá o código da padaria, o valor, e como se manda um WhatsApp, mas esse WhatsApp está levando o dinheiro, vou dar uma esmola para o mendigo aqui, o mendigo tem um WeChat dele, então... mas é câmbio, de qualquer jeito. Mesmo se for virtual, o câmbio está acontecendo, está trocando. Então, essas são as pessoas que demandam. Quem é que oferta? Bom, é o outro lado da moeda, são os portadores. Um fazendeiro brasileiro vendeu 38 toneladas de soja para a China, para os Estados Unidos, para os europeus, e ele recebeu em volta essas moedas, ele recebeu dólar. E aí ele tem que pagar os trabalhadores deles, tem que pagar o aluguel dele, tem que pagar os juros no Banco Itaú, e ele precisa de reais, então ele não quer esses dólares, ele vende esses dólares para o Banco Central, ele faz o câmbio, né, troca, e recebe os reais, a taxa de câmbio do dia, e
Daí, então, ele é um vendedor. Um exportador é um vendedor de moeda. E eles são muito sensíveis a isso. Você vê na televisão o tempo todo, se tiver uma desvalorização grande do real, por exemplo, os exportadores ficam todos alegres. Assim, a gente geralmente encontra assim, pessoas que vão viajar para o exterior. A sua tia vai viajar para o exterior e ela ficou triste que teve uma desvalorização. Ficou mais caro comprar dólar. Mas os exportadores, ao contrário, eles vendem dólares. Então, teve uma desvalorização. Ele ia vender $1 bilhão, que ele vendeu um monte de soja, e no dia anterior teve uma desvalorização do dólar, desvalorização do real, o dólar ficou mais caro, então para ele foi ótimo, ele ia vender $1 bilhão, e esse $1 bilhão agora está valendo muito mais em reais. Então, os exportadores, eles fazem muito lobby para isso, eles fazem muita pressão em cima do Banco Central e do governo para não deixar o real valorizar. E, de certa forma, como um país que exporta bastante, como o Brasil, muita gente fica triste, puxa, desvalorizou o real, parece uma coisa ruim, mas tem um efeito de gerar empregos, porque se desvalorizou o real, para o resto do mundo comprar qualquer coisa no Brasil ficou mais barato. Então, uma desvalorização, por exemplo, uma desvalorização de 10% é uma desvalorização grande. O real desvaloriza 10%. Aí, o Brasil vai exportar muito mais. A partir daquele ponto vai exportar bastante mais. E exportar mais quer dizer que mais soja vai ser plantado, mais sapatos vão ser produzidos, a Embraer vai produzir mais aviões. E ao produzir mais, ele está contratando mais, está gerando mais empregos. Então, tem essa coisa que uma desvalorização é bom porque aumenta as exportações que geram emprego. A economia sempre tem um outro lado, é claro. Por outro lado, pode ser inflacionário. Você está, por razões que a gente vai ver depois, uma exportação está aumentando a oferta de moeda e põe uma certa pressão, o governo tem que ficar de olho nisso. Quem mais exporta? Turistas estrangeiros. Então, turistas estrangeiros vão para o Rio de Janeiro no Carnaval, então entra ali 50 mil pessoas vieram do exterior, eles trazem os dólares, os euros, os renminbis deles para trocar, e a padaria da esquina não está aceitando reais, não está aceitando dólares, então eles têm que trocar. Eles trocam por reais, então eles vendem, eles são vendedores. Turistas estrangeiros são vendedores de dólar, ou quando eles usam o cartão de crédito deles aqui, é equivalente a eles estarem vendendo dólar. Quem mais? O governo, é muito comum governos estaduais. O governo da Paraíba resolve fazer um projeto de saneamento em várias cidades. E para fazer isso, ele não tem arrecadação para fazer isso. O que ele vai fazer? Vai pegar um empréstimo do Banco Mundial, um empréstimo de um banco no exterior. E aí, então, esse dinheiro entra. Eles emprestaram 500 milhões de reais para o governo do Paraíba, isso é muito comum. O governo do Paraíba pega esse dinheiro, vende no mercado de câmbio, ele oferta aquilo ali e pega os reais e faz o projeto de saneamento. Então, isso é outra fonte de recursos. E investidores estrangeiros. Eu mostrei na aula passada, retrasada, que o Brasil é um dos países que mais atrai investimentos estrangeiros. Então, digamos que um empresário belga decide que o Brasil é o país do futuro, tem muitas oportunidades, e ele vem fazer um parque de energia solar em Fortaleza. E isso tem muito disso. Tipo isso e tipo várias outras coisas, como fazenda de soja, ou seja lá o que for. Então, ele traz €1 bilhão e ele, para investir no Brasil, tem que trocar aquilo ali para fazer as compras, para contratar as pessoas, etc. Então, ele é um vendedor. Então, muitos ofertantes, muitos demandantes. Então, está aqui. E repara, aqui, o importante é que o que eu falei. Demandante é quem quer comprar. Então, se a taxa de câmbio estiver baixa, estiver por aqui, hoje, imagine se hoje, de repente, a taxa de câmbio de equilíbrio está 5,50. Se de repente caísse para 3 reais por dólar. Então, muito mais gente. Eu mesmo ia sair e iria querer comprar alguns dólares para, sei lá, uma viagem futura ou por investimento, sei lá. Então, a demanda é grande quando a taxa de câmbio
está mais baixa. Se o dólar está muito caro, como está hoje, você quer demandar menos. Muitos poucos brasileiros vão viajar para o exterior, claro que por causa de Covid, mas com uma taxa de câmbio a 5,50, garanto para você que essa viagem não ia ser muito boa, porque tudo ia parecer exorbitante o preço. Então, a demanda é menor. E a oferta, ao contrário. Se a taxa de câmbio está muito alta, quem que é o ofertante? O exportador. O exportador, o produtor de soja, ele vai dizer assim, olha, eu produzi 100 toneladas e eu ia exportar umas 80 e vender as outras 20 aqui no Brasil, mas a taxa de câmbio está tão boa, quer saber? Eu vou exportar todas 100. Porque eu vou ganhar muito mais. A taxa, eu vou exporto, pego esse dólar, agora o dólar está valendo muito mais, eu vou ganhar mais do que vendendo aqui dentro. E, ao contrário, se a taxa de câmbio estiver muito baixa, o exportador estava dizendo, por exemplo, o produtor de soja, eu produzi 100 toneladas de soja, eu ia exportar 80, vender 20 no Brasil, mas exportar está muito ruim, eu vou receber os dólares, mas esses dólares estão valendo uma merreca aqui agora, eu vou vender mais no Brasil e menos exportado. Então, deixa agir a mágica do mercado aqui, oferta e demanda, vai acontecer e vai chegar numa taxa de câmbio de equilíbrio, quantidade de equilíbrio e taxa de câmbio de equilíbrio, sob regime flexível. Sob regime flexível. Isso vai acontecer. Sob regime fixo, o governo diz, não, eu vou estabelecer. Eu não fiz isso no gráfico, na apostila não fizeram, acho que talvez depois vai fazer, mas quando é regime fixo, é o governo dizendo, eu vou escolher a taxa de câmbio, e a gente já viu o que acontece quando tem isso, vai ter ou um excesso de oferta, ou se for muito baixo, vai ter um excesso de demanda. Em todos os outros casos que a gente viu, quando tem um excesso de oferta e excesso de demanda, aquilo não é um equilíbrio. Quer dizer, existem forças empurrando na direção da taxa de equilíbrio. Forças econômicas. Se tem um excesso de demanda, vai ter mais gente querendo comprar do que querendo vender, e isso vai atrair outras pessoas vendendo, ou as pessoas que querem comprar não vão conseguir comprar, muitas, e elas vão dizer, mas eu pago um pouquinho mais, eu pago um pouquinho mais, pago um pouquinho mais. E vão subindo o preço até chegar no preço de equilíbrio. Então, é um mercado como qualquer outro, com toda aquela dinâmica. E aí, outra coisa que a gente não vai fazer aqui, mas poderia fazer, é uma estática comparativa. Que nem a gente fez antes de dizer assim, deixa acontecer um choque exógeno, alguma coisa que desloque a demanda. Então, se de repente, o que pode deslocar a demanda? Pode ser, tem que ser alguma coisa que não é preço nem quantidade, enquanto aquelas outras variáveis ceteris paribus. Então, podia ser uma expectativa, melhorou a expectativa, de repente todo mundo ficou muito entusiasmado com a perspectiva do Brasil produzir produtos que o exterior vai querer comprar, e isso, então, pode deslocar a demanda ou deslocar a oferta e aí gerar um novo equilíbrio. Então, tudo que a gente viu, a análise que a gente fez com os outros mercados, pode fazer aqui com o mercado de câmbio. Em vez disso, vamos falar de uma outra coisa agora, que é a ideia de arbitragem. Eu sei que vocês estão pensando, Sandro Meira-Hit. A central do apito, a arbitragem não tem nada a ver com isso. A arbitragem é você olha mercados, você percebe que tem a mesma coisa, mesmo bem, mesmo produto, sendo vendido em dois lugares diferentes por preços diferentes. Aí você pensa assim, puxa, então eu posso comprar onde está mais barato, levo para onde está mais caro e eu vou ganhar dinheiro. Eu vou arbitrar nesse sentido, eu vou arbitrar o preço. Quando você vê o mesmo bem com dois preços diferentes, isso está violando uma coisa que a gente tem em economia que chama a lei do preço único, de que não é uma lei, chama lei entre aspas, é uma lei, se é exatamente o mesmo bem, está com preços diferentes em lugares diferentes, tem uma oportunidade de ganhos. Você pode arbitrar essa oportunidade. Você compra onde está barato, vende onde está caro. Se o esforço de fazer isso
não tiver custo nenhum, então você vai ganhar dinheiro. Então, isso é muito relevante para mercados de câmbio, e eu vou mostrar para vocês aqui. Eu até preparei, tem 2 exercícios aqui que vai tornar isso bem claro. Então, suponha primeiro, só para pegar o conceito geral, depois vamos ver exemplos. Acho que fica mais fácil de entender nos exemplos. Tem 3 moedas, A, B e C. Dólar, euro e real, suponha. E suponha que a taxa de câmbio do real, do B, é 3A. Quer dizer, 1B custa 3A. Como se fosse um real por dólar, né? 3 reais por dólar. Então, 3A por 1B. E a taxa de câmbio do C, em termos do A, é 2A por C. Então, são 2 taxas de câmbio. Depois eu vou fazer isso com moedas de verdade e acho que vai ficar bem claro. Aí você pergunta assim, bom, eu sei qual que é a taxa de câmbio de B em termos de A e de C em termos de A. Mas qual que é a taxa de câmbio de C e B? Né? Não sei, qual que é? Eu tenho como calcular? Isso tem. Com esses dados aqui, você tem como calcular. Basta pegar e manipular isso aqui. Aqui eu tenho a taxa de câmbio de B em termos de A e de C em termos de A. Vamos pegar a taxa de câmbio eu vou substituir aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou manipular. C. O que é C? Eu quero C. Peraí, deixa eu me lembrar. Como eu fiz isso aqui, eu tenho que me lembrar agora. Claro. Pega C. C é 2A. Então, estou me enrolando aqui. Peraí. Alguém está conseguindo ver isso aqui? Agora, o 2 branco aqui. Como é que eu consegui esse 3B aqui? Claro, isso aqui é exatamente a mesma coisa. Traz esse... Peraí. Deixa eu fazer aqui no programa. Tá. O que você faz isso aqui você só está manipulando isso aqui. Traz o 3 para baixo do B, aqui, que nem está aqui. Você não mudou nada. E aí inverte. E aí faça a mesma coisa com esse outro. Aqui traz o 2, traz o 2 para o denominador, então ele fica dividindo o C. E aí inverte, que você pode ter a taxa de câmbio tanto como dólar, número de reais por dólar ou dólar por reais. Então, você está invertendo aqui, e aí, com isso, você tem A, substitui um onde está o outro. Se essa é a taxa de câmbio, se B divididos por 3 é o preço de um A, e C divididos por 2 é o preço de um A, como se fosse um dólar, então B sobre 3 igual a C sobre 2, e aí o preço de um C é 2/3 de B. Tá, desculpe ter enrolado aqui, me escapou como é que tinha feito isso. Vamos fazer isso de 2 jeitos diferentes, vai ficar bem mais claro. Vamos fazer com bem e depois vamos fazer com moedas verdadeiras. Aí vai ficar bem mais claro. Mas aqui a única coisa que foi feita foi só manipular essa informação que eu tenho aqui para conseguir o preço de um A em termos de B, o preço de um A em termos de C. Então, o que está aqui tem que ser igual ao que está aqui, porque os dois são o preço de um A. E aí eu resolvo e vejo que o preço de um C é 2/3 B, ou eu posso inverter e o preço de um B é 3 sobre 2 Cs. Vamos fazer assim, que aqui vai ficar mais claro.
Você estava andando na Asa Sul e se viu que esse leite Italac integral estava sendo vendido num supermercado lá a R$5. Aí você olhou aquilo. No mesmo dia você estava em Taguatinga e você viu que esse mesmo leite, exatamente o mesmo bem, não tem diferença nenhuma, as pessoas são indiferentes entre ter esse e esse, estava sendo vendido em Taguatinga a R$3. Aí, imediatamente, você pensou, opa, oportunidade de arbitragem. Eu posso ganhar dinheiro através dessa violação da lei de preços únicos. E as pessoas realmente pensam isso, né? As pessoas estão atentas, é natural para as pessoas, se tem uma oportunidade dessas, rapidamente ela é realizada. Então, como é que seria isso aqui? Você vai lá na Asa Sul, digamos que você compra 1.000 litros, você compra 1.000 dessas caixinhas de leite. Vai custar R$5.000 para você. Não, desculpa. Você vai para Taguatinga. Eu estava fazendo o contrário, sei que eu não sou bom de arbitragem. Você foi para Taguatinga, você comprou 1.000 litros e custou R$3.000. Bom, você já tem que ter esse dinheiro ou pegar emprestado, você já está correndo algum risco. A arbitragem não é isso que eu quero ressaltar. A arbitragem não é sem risco, você pode perder. Você está especulando, é uma especulação, de certa forma. Então, especulação é fazer arbitragem com preço de ações ou ativos financeiros. Então, você pegou essas 1.000 litros, repara que vai ter um custo para você também, além de estar correndo um risco de preço, você tem que ter um automóvel, alguém para ajudar você a carregar, você vai ter que pagar talvez essas coisas todas. Corre o risco de bater o carro e derramar o leite, aí você vai ter que chorar o leite derramado. Deixa eu falar. E aí você vai na Asa Sul e vende a 5, porque lá você notou que vende a 5. Ou talvez você vende um pouquinho abaixo de 5 para vender mais rápido. Em todo caso, o seu lucro vai ser R$2.000, se você vender a 5, menos o custo de transporte e o risco que você está correndo de não dar certo. Vai que no meio, nesse ínterim entre você comprar em Taguatinga e vender na Asa Sul, os supermercados na Asa Sul baixaram o preço. Aí você pode perder, baixou para 3 também. Eles também ficaram percebendo. Muitas vezes a arbitragem acontece assim, não é que alguém realmente faz a arbitragem, mas só o risco de alguém fazer a arbitragem quer dizer que o próprio vendedor lá na Asa Sul, ele mesmo já ia baixar para evitar essa perda para ele. Então, com isso, repara o que vai acontecer. A loja lá em Taguatinga vai... Puxa, olha o que aconteceu. Eu estava vendendo leite a R$3 o litro e veio um sujeito aqui e comprou 1.000 litros. Então, a demanda está alta. Quer saber? Eu vou aumentar o preço. Vou aumentar o preço, senão o estoque vai acabar e eu notei que tem muita gente querendo leite. Esse indivíduo comprou 1.000. E lá na Asa Sul, o contrário. Na Asa Sul, a pessoa que está vendendo a 5, viu? Poxa, mas tem alguém, ninguém mais está comprando meu leite, tem alguém mais vendendo leite aqui também, então eu vou baixar o preço. Aí subiu em Taguatinga para 4, baixou na Asa Sul para 4, preço único. A lei de preço único pode ser violada temporariamente, mas a arbitragem, as forças econômicas vão equalizar elas eventualmente. E aí você pode perguntar assim, aquele exemplo que eu me enrolei todo agora há pouco, você pode fazer assim. Qual que é, se for em termos de arbitragem, se não for em termos de reais, suponha que seja aqui 3 moedas, aqui a moeda A, B e C. O exemplo que eu vou fazer agora vai ser real, dólar e renminbi, que é a moeda chinesa. Se eu tenho a taxa de câmbio, aqui, o jeito que eu fiz aqui é para dizer o seguinte, a taxa de câmbio de maçãs, quanto que custa uma dúzia de maçãs? Uma dúzia de maçãs, em termos de leite, são 4 leites. 4 leites por uma dúzia de maçãs. Eu botei aqui, 4 leites por uma dúzia de maçãs. Qual que é o preço de limões, uma dúzia de limões, em termos de leite? Suponha que seja 2. 2 leites por uma dúzia de limões. Então,
4 leites por uma dúzia de maçãs, 2 leites por uma dúzia de limões. Aí, esse leite cancela com esse leite, e aí eu vou ter a taxa de câmbio de limões em termos de maçãs. Substitua A por A, B e C aqui em leite, maçãs e limões, e os números são diferentes, mas a ideia é a mesma. É aquele exemplo que eu tinha lá. E aqui fica bem mais claro, né? Então, se eu quiser comprar maçãs e eu não tenho leites, eu só tenho limões, então quanto que eu devo aceitar? Esse cálculo diz aqui o preço tal que não haveria arbitragem. Agora, não necessariamente o mercado vai estar nesse preço. Como eu falei, temporariamente pode ter uma violação da lei de preços únicos. Se você for a algum lugar e reparar que tem alguém vendendo maçãs por menos de 4 leites, tem alguém vendendo por 3 leites ou por 2 leites, você ia dizer, opa, oportunidade de arbitragem. Eu vou comprar um monte de maçãs em troca desse leite, e daí, com isso, eu vou poder comprar limões. Só que, de novo, ao fazer isso, os preços vão tender a equalizar, as forças são tais para impedir novas oportunidades de arbitragem. Naturalmente, isso já acontece. Aqui, então, 2 dúzias de maçãs, dado esses preços aqui de leites, maçãs e limões, a arbitragem diria que o preço tal que não há mais oportunidade de arbitragem é 2 dúzias de limões por dúzia de maçãs, ou inverte isso, inverter quer dizer, põe o denominador no numerador, numerador no denominador, e aí você tem o preço de 1 dúzia de limões em termos de maçãs é meia dúzia. Meia dúzia de maçãs vale 1 dúzia de limões, 2 dúzias de limões vale 1 dúzia de maçãs, isso é exatamente a mesma coisa. Tá, deixa eu dar o terceiro exemplo aqui. Eu vou ter que sair daqui. Eu quero pegar o Excel. Tá. Isso aqui eu peguei ontem. Tem apps para isso, apps de taxas de câmbio, e peguei a taxa de câmbio entre reais, dólar e renminbi. Eu falei errado as outras vezes. Renminbi, que é a moeda chinesa. Então, está aqui. A taxa de câmbio do dólar, em termos de reais, é 5,36, né? Caiu recentemente com a eleição do Biden e com a perspectiva de uma vacina para a Covid. De novo, um termômetro da incerteza. A taxa de câmbio estava 5,70, poucas semanas atrás. A taxa de câmbio, quanto que custa um renminbi em reais? Custa 81 centavos. De novo, isso não quer dizer nada, lembra? Eu mencionei isso na aula passada, não expliquei muito bem. As pessoas têm a dificuldade de entender isso, que o número aqui, se o número é grande ou pequeno, não quer dizer nada. O que importa é quanto que se você botar 1 hora de trabalho sua na China, quantos renminbis você ganha? Você vai ganhar, assim, milhares de renminbis. Se você botar 1 hora de trabalho no Brasil, você vai ganhar quantos em reais? Você vai ganhar, sei lá, 1 dezena de reais. Então, esse milhar de renminbis vai valer mais ou menos dezenas de reais. A unidade, se são milhares ou dezenas, unidades ou centavos, não quer dizer nada. O que interessa é o quanto que eles compram, qual é o poder de compra dessas moedas nos seus países. E quando você faz a taxa de câmbio, isso já está sendo levado em consideração. E qual que é a taxa de câmbio de $1 em termos de renminbi? Eu não consigo falar essa palavra, desculpa. Renminbi. 6,57. Então, esses são os valores reais que estavam lá no app. Então, eu estou supondo que isso quer dizer que se eu pegar assim, R$1 milhão, comprar dólar, e daí pegar esses dólares e
compro a moeda chinesa, aí pego a moeda chinesa e compro os reais, são esses valores que estão valendo. Mas eu vou falar mais sobre isso, porque tem que pensar que esses valores podem mudar a qualquer momento. Aquilo é uma taxa flutuante, está ali respondendo às novas informações que o mercado está entrando. Mas vamos só ver se tem oportunidade de arbitragem aqui, com dados verdadeiros. Eu fiz isso mais ou menos às 4 da tarde ontem, terça-feira. Então, vamos supor que fazer o seguinte, a nossa especulação aqui, a nossa arbitragem vai ser essa. Vou pegar R$1.000. Claro, se eu vou fazer uma especulação, seria melhor fazer assim com 1 milhão, né? 10 milhões de reais, porque a gente vai ganhar um pouquinho, a arbitragem vai ser centavos, mas se fizer em cima de 1 milhão, 100 milhões vai ser muito mais. Eu vou fazer 1.000. Pegue R$1.000 e compre dólar. Então, qual que é o preço do dólar? O dólar custa 5,36. Então, com esses R$1.000 a essa taxa de câmbio, divide aqui, vai dar $186. Né? Incrível que dá tão pouco. A gente que está acostumado com taxas de câmbio de 3, daria quase uns 300, aqui só deu 180. Tudo bem. Agora, pegue esses R$186 e compre a moeda chinesa. Aqui está o preço. Então, eu vou simplesmente multiplicar. Desculpa, o preço está aqui. Vou multiplicar. E isso me deu 1.222,68 renminbis, que é o equivalente a $186, que é o equivalente a R$1.000, a essas taxas de câmbio. Bom, aí eu vou pegar esses 122 renminbis e vou comprar reais. Vou voltar para os reais. Então, a taxa de câmbio está aqui e deu 1.052. Eu comecei com 1.000, acabei com 1.052. Pá! Mágica! Ganhei 52 centavos em cima de uma transação de R$1.000. Diz, mas isso é muito pouco. Sim, mas se eu fizer com 1 milhão, se eu fizer com 1 milhão, multiplica 52 vezes 1.000, já me deu R$520. Diz, mas eu não tenho 1 milhão. Bom, talvez se eu pegue emprestado 1 milhão por um dia, você tem que pagar um juros, já vai ser uma despesa, faz essa operação, ganha os 520, paga, devolve o 1 milhão, que agora teve de volta, né? São esses 1.000 aqui, devolve isso e paga os juros, então você vai perder parte dos 520, vai ser os juros, mas contanto que seja menos do que 520, os juros que você pagou por aquele empréstimo de um dia ou de uma hora do 1 milhão, aí vale a pena. Mas, então, isso para mostrar que é possível fazer arbitragem. Só que provavelmente não, né? Porque provavelmente os juros vão ser mais altos e você corre um risco muito grande que, lembra, essas cotações estão variando na verdade, de minuto a minuto. E pode ser que pelo tempo, você pode até tentar fazer isso via computador muito rápido, assim, fazer via algoritmos, e as pessoas fazem isso. E justamente por eles fazerem isso, é que essas oportunidades somem rápido. Não, a gente pode dizer, elas, para todos os efeitos, não existem. Porque, você vê, funcionou aqui, mas se quando eu cheguei aqui, nessa minha última operação, que eu peguei 1.222 moedas chinesas para comprar os reais, se essa minha cotação aqui mudou e o real ficou mais caro, talvez porque o Brasil, saiu uma notícia assim, o Brasil, a safra de soja do Brasil foi menor. Então, vai subir o preço da soja, então vai ter mais demanda por real, alguma coisa assim, e aí vai mudar essa cotação. Qualquer informação nova que sai é incorporada nas taxas de câmbio, e em taxas de juros e todas as taxas do mercado. Então, embora seja possível, essas oportunidades de arbitragem são difíceis, e mais, repara que o risco é muito grande. E se desse o contrário? E se desse aqui, em vez de dar, eu entrei com R$1.000 aqui, no final da operação, se desse 998, eu perdi R$2, vezes, suponho que seja 1 milhão em vez de 1.000, você perdi R$2.000. Então, o risco é muito grande. Então,
por isso que esse tipo de coisa, embora bancos sofisticados possam tentar fazer esse tipo de coisa, especialmente se você tem alguma informação, você sabe que vai acontecer alguma coisa, alguma notícia que vai sair hoje, que vai afetar uma taxa de câmbio, aí você pode tentar fazer na hora certa, mas é complicado e corre o risco de perder dinheiro. Ok. Bom, o tempo já está avançado, deixa eu só complementar algumas coisas aqui, que tem a ver com o que a gente já viu, e parar num momento bom para deixar isso armado para a próxima aula. Aqui está aquele mesmo gráfico que a gente viu da cotação do real frente ao dólar, está aqui. Aqui está aquele efeito Lula, que a gente viu. No efeito Lula de abril para junho, mais ou menos, foi em poucos meses, a taxa de câmbio passou de mais ou menos 2,5 para 4, uma desvalorização muito grande, uma incerteza muito grande. Mas olha o que eu quero mostrar isso aqui. Olha o que aconteceu aqui. Isso aqui é uma taxa de câmbio fixa. Não está exatamente fixa, ela flutuou um pouquinho para cima, mas para todos os efeitos é uma taxa de câmbio fixa. E fixa onde? Em R$1 por dólar. O que é isso aqui? Janeiro de 95 é plano real. Isso aqui é plano real. Um dos elementos do plano real, é o que chamava da âncora cambial, foi dizer assim, ó, tá, o preço do dólar está fixo em R$1 e era um valor bem baixo. Era um valor que, se não fosse fixo pelo governo, quer dizer, se o governo não estivesse vendendo o dólar barato para manter esse valor, ele iria subir. Provavelmente seria R$1,50, quase R$2, para a gente estaria nesse nível aqui. Mas o governo forçosamente manteve fixo aqui. Tinha razões por causa do plano real, fim da hiperinflação. Então, geralmente, uma taxa de câmbio fixa é uma coisa ruim, mas nesse caso era necessário. Eu me lembro dessa época aqui, eu viajei para o exterior nessa época aqui, e era uma maravilha. Era uma maravilha. Eu estava comprando dólar incrivelmente barato, e quando você fazia o cálculo lá, sendo uma loja no exterior, e você via, como a gente tende a fazer? Está aqui o preço em dólar, deixa eu trocar aqui em reais na minha cabeça para ver se é caro ou barato, porque em dólar a gente não sabe. E aí, quando eu fazia, relativo à minha renda, eu falei, opa, isso aqui está barato, está mais barato do que no Brasil. Então, taxa de câmbio fixa aqui, mas quando tem a taxa de câmbio fixa, tem muita pressão em cima, porque a verdadeira escassez, quer dizer, uma coisa, o que isso quer dizer é que o preço do dólar estava muito mais barato do que a escassez dele, do que a demanda, a oferta e demanda, os fundamentos dele. Então, muita gente queria aquele dólar barato, inclusive era difícil você comprar, se você fosse comprar de pessoas no mercado paralelo, era bem mais caro. E para comprar do governo, você só podia comprar do governo e a certas quantidades, era limitado o que você podia comprar. Em todo caso, então essa pressão é difícil resistir e eventualmente o governo liberou o real e aqui é flexível e é o correto, realmente é isso. Tá, então só para acabar isso, porque isso aqui tem tudo a ver com isso aqui, mais alguns minutos para... Vamos ver isso. Eu tinha mencionado isso antes no outro gráfico, mas aqui finalmente apareceu o gráfico. Aqui a taxa de câmbio de equilíbrio, aqui os ofertadores, o mais caro que for a taxa de câmbio, o maior que vai ser a oferta, né? O mais os demandadores, as pessoas querem comprar muito, se tiver barato. Taxa de câmbio de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, o mercado tende a esses valores naturalmente. Mas aí o governo chega e diz assim, não, eu não quero as taxas de câmbio, eu quero valorizar o real. Então, eu quero que, por exemplo, hoje a taxa de câmbio de equilíbrio é 5,36, a gente viu aquele número agora há pouco. Isso aqui seria o governo dizer, não, eu quero uma taxa de câmbio a 4. Quero que seja vendido a 4. As pessoas, os vendedores vão falar, não, eu não vou vender a 4, eu vou continuar vendendo a 5,36. Mas aí o governo fala assim, não, mas eu vendo a 4. E eu tenho 400 bilhões de dólares para vender. Então, ninguém vai comprar de mim, todo mundo compra do governo. Se eu quiser vender, diz, tá bom, vai, eu vendo a 4 também, porque é o único jeito de eu vender. Então, o preço, a taxa de câmbio vai cair,
Mas como está muito barato, a R$ 4, muita gente diz, puxa, a gente ia viajar para Petrópolis no final do ano, agora vamos viajar para a Europa, vamos viajar, visitar a Tailândia, porque o dólar está barato. Então, aumentou a demanda. Tem muita gente querendo o dólar a 4, mas tem pouca gente querendo vender. O exportador de soja, que acabou de receber $100 milhões, diz assim, quer saber, eu não vou vender esse dólar agora não, vou deixar guardado aqui, esperar melhorar a cotação, porque essa cotação artificial, a fixa do governo, não vai durar muito tempo, é difícil eles manterem. Então, vai faltar dólar, vai ser difícil comprar, você só vai poder comprar no mercado negro onde a taxa de câmbio é maior. Então, esse é o problema, essa é uma taxa de câmbio fixa, geralmente esse é o problema. Claro que pode acontecer do governo querer desvalorizar a taxa de câmbio também, e aí tem muita gente querendo vender, mas é menos comum isso. Tá. Qual que é a vantagem da taxa de câmbio fixo? É que, muitas vezes, aqui, o governo... Qual que era o grande problema do governo aqui antes de 95? Inflação. Os preços ficam subindo. Se você deixa a taxa de câmbio fixa no valor valorizado, fica barato importar. Então, as pessoas vão importar muitos produtos que antes eles consumiam produzido aqui no Brasil. Esses produtos produzidos no Brasil estão subindo de preço com a inflação, estão subindo sempre de preço com a inflação, e agora fica barato importar, por exemplo, cerveja. Cerveja brasileira está sempre ficando mais cara com a inflação, aí começa a importar cerveja da Argentina, cerveja do Uruguai, cerveja belga. Então, com essa cerveja vai estar baratinho, porque o real está valorizado. Então, isso serve de uma âncora, por isso que fala âncora cambial, esse preço do produto importado segura o preço do produto nacional que compete com ele. Segura, então isso ajudou a manter, ele gera mais concorrência e ajudou a acabar com a inflação. Claro, isso é uma coisa temporária, não é assim que você vai resolver a inflação, é só um instrumento a mais, que você não quer matar a indústria nacional também. Mas você quer dar esse choque de importados baratos para servir de concorrência ao produto nacional que está preso àquela inflação. Então, essa é uma vantagem, está escrito aí. E claro que a indústria nacional odeia a taxa de câmbio fixa valorizada, né? Mas E só a última coisa hoje, tem regimes intermediários. Muitas vezes o governo ele não fala assim, tem a taxa de câmbio fixo ou flexível, diz assim, tem uma taxa de câmbio flexível, mas eu estou vigiando. E se tiver uma valorização muito grande ou desvalorização muito grande, eu vou intervir. Então, é intermediário. É flexível, mas sob vigilância, e aí o governo intervém. E é mais ou menos isso que a gente vê no Brasil, é mais para flexível, mas em casos extremos de picos de valorização e desvalorização, o governo intervém. Ok. Foi mais comprido do que eu esperava. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. O Jaspion está de volta, não sei o que quer dizer isso. Eu sei quem é Jaspion, mas... A outra coisa, professor, o que faz uma moeda valer mais do que a outra? É a inflação, a oferta de moeda, a influência. O que faz... Boa pergunta, obrigado por perguntar. O que faz uma moeda valer mais do que a outra é oferta e demanda. Se tem muita gente que quer uma moeda e pouca gente querendo vender aquela moeda, então o preço daquela moeda vai ser mais caro. É a mesma coisa. Podia falar assim, em vez de o que faz uma moeda valer mais do que a outra, o que faz uma verdura valer mais do que a outra? Por que a cebola está valendo muito e maxixe não está valendo nada? Isso vai no supermercado. Oferta e demanda. Tem muita gente querendo comprar cebola e a oferta de cebola relativa àquela demanda está relativamente baixa, então o preço da cebola está muito alto. Já maxixe, ninguém gosta daquele negócio, eu pessoalmente gosto, mas ninguém gosta daquele negócio, então tem pouca demanda e tem muita oferta, tem muita gente vendendo maxixe, é fácil de criar, dá como mapa, então tem muito, então o preço está baixo. Então, mas o que faz pessoas gostarem mais ou menos de verdura? É gosto, é preferência, é moda, esse tipo de coisa. Moeda é
várias coisas. Credibilidade é o uso daquela moeda. Então, as pessoas... Por que alguém no mundo ia querer real? Bom, por que alguém que não é brasileiro ia querer real? Várias razões. Ou um turista que quer vir para o Brasil vai querer real. Então, quão atraente o Brasil é para turistas? Infelizmente, o Brasil é muito atraente, tem muitas coisas para vir fazer no Brasil, mas é uma viagem difícil para as pessoas. É perigoso, é crime, é incerteza, é doença. Então, tem essas duas coisas. Mas mais importante disso, por que alguém quer real? Para comprar coisas brasileiras. Mas o que eles podem querer comprar no Brasil? Muita coisa. Soja, por exemplo, nós somos o maior produtor de soja, somos o maior produtor de açúcar, somos o primeiro e segundo maior produtor de milho, de carne de frango, de carne de gado, de ferro, de aviões de um certo tamanho. A Embraer é o primeiro ou segundo produtor. Então, tem muitas razões para estrangeiros demandarem real. Então, essa é uma coisa. Mas os brasileiros também demandam dólar, demandam euros. Se vai trocar real por euro, euros tem que ser o valor relativo das duas coisas, né? E então a gente importa muitas coisas, exporta outras coisas. O que você quer não é nenhuma taxa de câmbio. Você quer uma taxa de câmbio intermediária ali, né? Que expressa bem essa escassez de real e das outras moedas. Mas o jeito de lidar com isso não é tentar passar uma lei ou mexer na taxa de câmbio, é o país produzir coisas que as pessoas demandem no resto do mundo. Tornar turismo no Brasil ultra fácil, ultra atraente, ultra descomplicado, aproveitar as vantagens naturais que a gente já tem e também produzir coisas que o Brasil, que o resto do mundo queira. Outra coisa, à medida que a gente produzir coisas que a gente importava antes a gente importava muito trigo, todo o trigo praticamente que a gente consumia, agora o Brasil já está produzindo trigo, então aquela demanda por dólar ou por euro para comprar trigo russo, trigo argentino, trigo americano, que é de quem a gente compra geralmente, a gente aquela demanda por dólares, por pesos argentinos, por rublos, não está mais lá, porque agora... Então, são esse tipo de coisa, né? E a coisa mais importante, talvez, é se o governo está emitindo, está aumentando a oferta de moeda artificialmente lá, aquela senhoriagem, aquele imposto inflacionário que eu falei, o governo indisciplinado monetariamente, vem uma eleição ali, ele vou aquecer essa economia, emite aí alguns bilhões para aquecer a economia. Mas vai gerar inflação, vai gerar déficit. Não importa, depois da inflação a gente lida com isso. Os mercados rapidamente percebem isso, percebem que o real está podre, é uma moeda fraca, é uma moeda ligada a déficits, à inflação, aí ninguém vai querer. Então, todas essas coisas tem muito a ver com confiança. Então, obrigado pela pergunta. Acho que é importante isso. Mais alguém? Alguma questão? A gente volta à próxima aula, talvez seja aquela... O mercado de câmbio e o mercado de juros, como eles são interligados. Às vezes meio chato, mas a gente vamos ver e a gente vê o que a gente precisa saber ali, o que não precisa. Então, como não tem mais nenhuma pergunta, até semana que vem, segunda-feira, a gente se encontra.